Após 7 dias perdido, a surpreendente verdade do que meu filho escondeu no bosque foi revelada. A angústia era palpável na pequena cidade de Barroso. Carla, uma professora de 35 anos, olhava o horizonte com o coração na mão. Seu filho, Dudu, de apenas 10 anos, desaparecera. Durante uma semana inteira, o sol não parecia brilhar. O desespero e a incerteza levaram a mulher a revirar cada canto da cidade, a gritar pelo nome do garoto, enquanto sua mente fervilhava com a pergunta aterrorizante: onde estará meu filho? O alvoroço tomou conta das ruas e a solidariedade dos vizinhos se misturava com olhares de reprovação, questionando como uma mãe solteira poderia deixar o filho escapar. Ela havia enfrentado tantas dificuldades, mas aquela era a pior de todas. A pressão financeira e o olhar crítico da sociedade pesavam sobre seus ombros. A cada dia, sem notícias, seu coração ecoava em desespero e solidão, enquanto as horas pareciam arrastar-se como se quisessem devorá-la viva. Onde está o Dudu? Todos perguntavam, mas para Carla a resposta só conseguia se transformar em lágrimas. As paredes brancas da casa, antes um lugar de amor, agora pareciam se fechar, sufocandoras e frias. O 7º dia chegou e a população estava tomada por comoções, cartazes espalhados pela cidade, vigílias acesas na esperança de um sinal. Foi então, em um ato de desespero e fé, que Carla decidiu explorar um bosque nos arredores da cidade. O lugar era conhecido por seus mistérios e aventuras, mas naquele momento apenas o medo a guiava. E foi lá, entre as árvores frondosas e a densa vegetação, que ela encontrou Dudu. Ele estava sentado em um tronco caído, lágrimas nos olhos, mas um brilho intenso na expressão. O que Carla viu a derrubou. Dudu não estava perdido apenas fisicamente. Ele havia criado um refúgio, um mundinho só dele, onde escondia suas pinturas. O garoto, com lápis e tintas espalhadas ao seu redor, havia dado vida a paisagens coloridas, sonhos e sentimentos que nunca teve coragem de compartilhar. A dor que carregava não era só a solidão da escola, mas a pressão de ser tudo que as pessoas esperavam dele. "Olha, mamãe!" exclamou Dudu, apontando para uma tela que retratava um universo cheio de estrelas, onde ele se via livre. Carla sentiu um turbilhão dentro de si. A revelação do talento do filho, suas cores vivas e a sinceridade das pinceladas fazem seu coração se encher de um orgulho inesperado. A compreensão de que Dudu não estava apenas se escondendo, mas encontrando sua essência, era transformadora. O lamento se transformou em uma alegria dilacerante, num grande abraço que unia seus medos e esperanças. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o vídeo. Agradeço por ficar desde já. Um trechinho. O alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme o calor da descoberta tomava conta, Carla e Dudu sabiam que precisariam enfrentar não só a alegria de se reencontrarem, mas todo o medo que a sociedade ainda guardava em seus olhares. Uma exposição artística estava a caminho, e o peso da aceitação e do julgamento se aproximava, como um fardo pronto para ser carregado. No entanto, a mensagem que chegou, aquela que sussurrou verdades do passado, poderia ser a chave para entender não apenas a relação entre mãe e filho, mas a força que reside na liberdade de ser verdadeiramente quem se é. E agora, a pergunta que não saía da cabeça de Carla ressoava ainda mais forte. Estaria a cidade pronta para acolher a verdadeira arte de Dudu? Carla e Dudu saíram do bosque com as mãos entrelaçadas, como se o simples toque um do outro fosse a segurança que precisavam.
Ao voltarem para casa, o dia parecia mais claro, mas a sombra da pressão social ainda pairava sobre eles. A promessa da exposição artística se desenhava no futuro, mas o peso do julgamento se acumulava como uma nuvem negra pronta a estourar. Naquela noite, antes de dormir, Carla observou Dudu enquanto ele revisava suas pinturas. A luz suave da lâmpada fazia as cores parecerem vibrantes, quase dançantes. Aqueles traços traziam à tona a verdadeira essência do garoto, e, ao mesmo tempo, o medo dela aumentava. Como a cidade reagiria? O que os vizinhos diriam? Uma tempestade de incertezas a atormentava. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena chama de esperança que se acendia dentro dela. Dudu, você está feliz com suas pinturas? A pergunta saiu quase um sussurro, mas para Carla tinha peso de montanha. Mamãe, é como se eu estivesse voando, respondeu ele, com um sorriso que iluminava seu rosto. Quando estou pintando, tudo fica silêncio. É como se o mundo lá fora não existisse. A resposta confortou Carla, mas também a inquietou. O que seria de Dudu quando o mundo real voltasse a cobrar dele? Ela sabia que a escola já não era um lugar acolhedor. As brincadeiras e risadas de antes agora eram substituídas por olhares de desprezo e comentários sussurrados. Para muitos, ser diferente era sinônimo de ser rejeitado. Na manhã seguinte, um recado chegou à porta da escola. O diretor convocava uma reunião urgente com os pais, e o coração de Carla disparou. O que seriam esses rumores trazidos por entre as paredes da escola? Enquanto se preparava, a ansiedade a consumia, misturando preocupação e coragem. Durante a reunião, visões opostas se chocavam. Alguns pais levantavam a voz, reclamando pela exposição do inusitado que Dudu representava. Nossas crianças não devem ser expostas a isso, disse uma mãe. Carla sentiu uma onda de calor invadir seu rosto, mas o olhar determinado de Dudu em sua mente deu a ela a força que precisava. No meio daquele turbilhão, Carla tomou um fôlego profundo. Com o olhar fixo nos pais com quem tanto convivia há anos, começou a falar. Vocês falam sobre proteger nossos filhos, mas o que estamos fazendo é sufocá-los. Dudu é um artista. Ele encontrou uma maneira de se expressar que muitos de nós nunca tiveram a coragem de explorar. Temos o dever de apoiá-lo. Corações pareceram hesitar, mas não havia como voltar atrás. A coragem dela reverberou pela sala, mas a insegurança e o medo continuavam. Ela sabia, no fundo, que Dudu estava prestes a se expor ao mundo, e a comunidade poderia não estar pronta para isso. Naquele instante, uma nova mensagem iluminou sua mente. Um passo de cada vez. Se eles não conseguiam entender a arte de Dudu, talvez precisassem começar, notando quão excepcional era o mundo por trás das telas. Enquanto voltava para casa, com Dudu ao seu lado, a pergunta silenciosa pesava em seu coração. A exposição seria um momento de aflorar a verdadeira essência de Dudu ou o início de um novo tipo de dolorosa rejeição? O medo de ser mal compreendida se misturava com a esperança de que sua luta fizesse diferença. O que aconteceria quando a arte de Dudu realmente se encontrasse com os olhos do mundo? O próximo dia traria à tona verdades que poderiam transformar tudo. O dia da exposição finalmente chegara. A cidade estava em movimento, com as pessoas circulando apressadas, mas a atenção de Carla estava totalmente voltada para a pequena galeria onde Dudu exporia suas obras. O coração batia forte dentro do peito, em um ritmo acelerado que misturava ansiedade e expectativa. O céu parecia mais cinza, refletindo o clima pesado que ela sentia. Ao entrarem na galeria, a atmosfera pulsava com uma energia estranha. Havia risadas e conversas ao fundo, mas para Carla tudo parecia distante. Dudu estava mais concentrado do que nunca. Ele olhava cada uma de suas pinturas com uma devoção que enchia a mãe de orgulho e angústia ao mesmo tempo. Aqueles quadros eram mais do que tinta sobre tela. Cada um contava uma história, uma parte de quem ele realmente era. Você está pronto, meu amor? Carla perguntou com uma suavidade que mal escondeu seu nervosismo. Estou sim, mamãe, respondeu Dudu com um sorriso genuíno, mas em seus olhos Carla podia perceber uma sombra de dúvida.
Enquanto as pessoas começaram a entrar, a mãe de Dudu se afastou um pouco, dando espaço para que ele pudesse brilhar. Olhando ao redor, viu rostos conhecidos, mas também havia estranhos. Ela tentou se concentrar nas palavras que Dudu havia lhe dito antes. Quando estou pintando, tudo fica silêncio. E agora era a hora dele se expor e mostrar ao mundo seu verdadeiro eu. As conversas começaram a surgir entre os visitantes. Alguns admiravam as cores vibrantes, outros criticavam, levantando questões sobre a normalidade das obras. Carla ficou atenta às reações, e a ansiedade apertava seu peito a cada riso alto ou comentário ácido. Um grupo de pais se aproximou de Dudu. Aquela mãe que havia se oposto energicamente à sua liberdade de expressão lá na reunião da escola estava ali. Ela o olhou de cima a baixo e, com um certo desdém, começou a questionar. Por que você pintou isso, Dudu? Isso aqui não é arte, é só um monte de rabiscos. O coração da mãe do garoto se partiu ao ver a expressão no rosto de Dudu. Ele hesitou, sua voz quase falhando quando respondeu. Mas isso é como eu vejo o mundo. Nesse momento, Carla sentiu um impulso forte que a fez avançar. Ela não poderia deixar que a negatividade o derrubasse. A arte é a liberdade de se expressar, e Dudu é um verdadeiro artista, ela disse, sua voz firme ecoando na galeria. Ele vê o que muitos não conseguem, e isso é absolutamente maravilhoso. A tensão no ar parecia cortar, e a mãe do garoto, pelo momento, ficou sem palavras. Outros visitantes começaram a se aproximar, mostrando interesse nas pinturas, fazendo perguntas. Um homem com um olhar curioso perguntou a Dudu sobre seu processo criativo. Ele não só respondeu, mas parecia ganhar confiança. As cores de seus quadros começaram a brilhar através de suas palavras, e a sala se encheu de uma nova energia. No entanto, a alegria de Carla não durou muito. Enquanto ela tentava se conectar com as pessoas em volta, um grupo de jovens, que logo se destacou por suas risadas escandalosas, entrou na galeria. Eles olhavam as obras, mas em vez de se deliciar, começaram a ridicularizar, comentando alto sobre a loucura que eram as pinturas de Dudu. O sorriso do garoto vacilou e sua confiança começou a se esvair. O coração de Carla parou momentaneamente. Como ela poderia protegê-lo da crueldade do mundo? Era aquele o futuro que temia? Um conflito interno borbulhou dentro dela, repleto de amor e preocupação. No frenesi de emoções, ela decidiu agir. Dudu, chamou, com uma determinação renovada. Vamos mostrar a eles o que você vê. Ao pronunciar essas palavras, tinha certeza de que não seria fácil, mas também sabia que era a única maneira de enfrentar o medo. Juntos, eles enfrentaram a maré. O que Dudu diria sobre sua arte para aqueles que não entendiam? Quais palavras ele usaria para se defender e se afirmar? Ela não tinha certeza do que aconteceria naquele momento decisivo, mas sabia que juntos poderiam transformar o medo em coragem. E Carla sentia que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Enquanto o clima esquentava ao redor deles, a pergunta ecoou em sua mente. Seriam eles capazes de superar o que estava prestes a acontecer? Dudu respirou fundo. O calor da galeria parecia intensificar-se a cada palavra que ele se preparava para dizer. O olhar dos jovens críticos de arte era gélido, mas ele se sentia diferente. Carla estava ali. Um parceiro, um escudo. Aquela ligação que sempre os uniu tinha se fortalecido no momento em que ele decidiu mostrar suas pinturas. E agora, ele era o artista e as telas eram as suas vozes. A pintura é minha forma de entender o mundo, exclamou Dudu, a voz firme e profunda. As palavras saíam com emoção, como se estivesse quebrando correntes invisíveis que o prendiam. Cada rabisco aqui representa algo que eu sinto e vejo. Não é só cor, é meu jeito de me comunicar com você. Um murmurinho atravessou a galeria. Os jovens encolheram os ombros, mas seus rostos mostravam algo diferente agora. Uma mistura de surpresa e dúvida. Eles não esperavam que ele respondesse. Não assim. Dudu continuou, aproveitando o momento. Eu vejo cores onde a maioria vê cinza. Cada quadro é uma emoção, uma parte da minha história. E mesmo que você não goste, isso não torna menor. É arte. A paixão em suas palavras ressoava pela sala. Carla observava cada movimento do filho.
Nas expressões de Dudu, ela viu o brilho de quem finalmente se permitia ser ouvido. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Ele estava aprendendo a se defender, a se colocar no mundo. Seu pequeno artista estava crescendo. Com o clima se transformando, mais pessoas se voltaram para a conversa. Alguém perguntou sobre uma das pinturas, uma explosão de cores que representava um céu noturno. Dudu, agora em seu elemento, respondeu com confiança, explicando o que significava para ele. A luz em seus olhos se intensificava enquanto falava. Mas a energia estava longe de ser totalmente positiva. Canções de riso e sussurros cortavam a sala como facas. "Olha só, ele acha que é o Picasso agora", um dos jovens comentou alto, ainda zombando de forma sutil. O sentimento de felicidade de Carla ficou ameaçado instantaneamente e ela sentiu um nó na garganta. Era tanta crueldade para um coração tão jovem. Essas pessoas, Dudu, não têm realmente a capacidade de ver a beleza verdadeira, Carla murmurou em uma tentativa de confortá-lo. Mas o garoto a interrompeu. "Eu não preciso de aprovação delas, mamãe. Eu sou eu." A declaração foi como um soco e, ao mesmo tempo, como um bálsamo. Paralelamente ao orgulho, sentir raiva pelas piadas se transformava em uma nova força. Havia uma beleza em estar atento ao que cercava. O grupo de jovens, percebendo que estavam perdendo o espetáculo, começou a se afastar, mas Dudu não estava satisfeito em deixar aquilo ir. Ele tinha uma mensagem. "Por que você não vem aqui e me diz o que você vê?" Os olhos de Dudu estavam fixos em um dos garotos, que hesitou por um momento, antes de voltar a olhar para seus amigos, claramente mais intimidado agora. A galeria, cheia de vozes e murmúrios, se tornou um campo de batalha emocional. As perguntas de Dudu estavam plantando uma semente de dúvida na mente dos críticos. "Você realmente entende o que eu sinto? Você já tentou ver o mundo pela minha perspectiva?" Uma pausa se seguiu. O silêncio parecia vibrar ao redor. Mas a batalha ainda não tinha um vencedor claro. Carla sentia um misto de ansiedade e esperança na atmosfera. O que seria dali para frente? A resposta do garoto em resposta a Dudu poderia mudar tudo novamente. O restante da galeria continuava não notando o momento crucial prestes a se desdobrar. Carla desejava que seu filho soubesse que ele era amado e que seu valor não dependia de palavras caídas ao vento. Contudo, o que ainda não sabia era que cada escolha de Dudu naquele dia moldaria não apenas a sua vida, mas talvez a vida de todos os que estivessem ali. A tensão pairava no ar, enquanto Carla perguntava a si mesma: e se Dudu fosse mais forte do que todos imaginavam? E se o desfecho dessa exposição não fosse apenas uma afirmação artística, mas o começo de uma revolução pessoal? Dudu sentiu o peso dos olhares em sua direção enquanto a expectativa permanecia no ar como uma nuvem espessa. O garoto que ele desafiara, um rapaz de cabelos desgrenhados e olhar confuso, hesitava. A tensão na sala aumentava, a galeria tornou-se um palco e Dudu um verdadeiro protagonista, tendo ali sua voz ecoando. Ele não se sentia mais apenas como aquele menino que se escondia atrás de telas em branco. Aquela era a sua vez de brilhar. "Vai, meu amigo, diga o que vê." A pressão era palpável e Dudu observava o jovem enquanto este processava a situação. Finalmente, o jovem tomou coragem. Eu vejo um grito. É como se suas cores estivessem chamando por ajuda." Um sussurro de surpresa percorreu a sala. Dudu nunca tinha ouvido sua arte descrita daquela forma. Era um grito que ele havia tentado silenciar por tanto tempo. Aquelas palavras eram uma janela que se abria para o que estava guardado dentro dele. Uma onda de calor o envolveu. Ele se sentiu conectado àqueles rostos que, antes, pareciam tão hostis. Carla sorriu. Seu coração se aquecia com a sinceridade daquela interação. Aquela era a verdade pura que a arte poderia trazer à tona. "Exatamente isso!" Dudu exclamou, o coração acelerado. "Esse grito é meu, mas também pode ser seu. A arte é uma ponte entre nós." Ele gesticulou para a sala, suas mãos dançando como pincéis por céu azul. "Todo mundo tem algo a expressar. É por isso que pintei, para poder gritar sem medo." Nesse momento, mais comentários surgiram.
Um grupo de pessoas que antes estava zombando agora parecia intrigado. Olhares curiosos se cruzaram e sussurros de admiração começaram a se espalhar. Aquela ligação que Dudu começou a formar não era apenas com um jovem crítico, mas com a plateia inteira. Ele tornou-se o portador de uma verdade que todos, de alguma forma, puderam sentir. Você realmente acredita que sua arte não pode ser entendida? Dudu perguntou a ele, a voz mais suave agora, quase um convite. Se você vê que há um grito aqui, o que isso significa para você? A atmosfera mudou. Era como se as cores ao redor deles vibrassem com mais intensidade. E a arte deixasse de ser apenas pintura, mas se tornasse uma conversa, uma troca de sentimentos. O jovem ficou em silêncio, sem saber o que responder. Aquela era uma nova realidade que o deixava perplexo. Ao seu redor, outros começaram a fazer perguntas, a se aprofundar em suas emoções, se permitindo sentir mais profundamente. A galeria estava se transformando em um espaço de acolhimento e descoberta. Carla, observando tudo, sentia lágrimas nos olhos. O amor que ela tinha por Dudu estava se expandindo ali, naquele momento. Todo o trabalho para dar a ele a coragem de se expressar valia a pena. Seu filho, aquele menino que ela sempre enxergou como especial, tinha finalmente encontrado sua voz. Ele estava criando não apenas arte, mas conexões verdadeiras. Isso é tudo que eu sempre quis, Dudu sussurrou para si mesmo, a emoção preenchendo seu peito. Mas, no fundo, uma dúvida ainda pairava. E se essa conexão fosse apenas momentânea? E se, quando toda a euforia acalmasse, as críticas retornassem com mais força? O medo e a insegurança começaram a brotar novamente. Ele precisava saber o que realmente pensavam sobre suas obras. Havia uma pergunta crucial que ainda precisava ser feita. Dudu se virou para a multidão. Vocês têm medo que eu faça arte ou têm medo de ver o que isso pode revelar sobre vocês mesmos? O ar ficou tenso. Carla sentiu o corpo encolher. O que aconteceria agora? A resposta a essa pergunta poderia levá-lo a um novo caminho ou enterrar seus sonhos mais uma vez. O silêncio que se instaurou na galeria era quase ensurdecedor. Cada olhar afrodisíaco batia nos ombros de Dudu e a ansiedade pulsava no ar como um tambor em festa. Ele se sentia exposto, como um artista nu diante de uma plateia, esperando desesperadamente por um sinal, uma reação. Como se tivesse lido seus pensamentos, o jovem crítico, ainda pensativo, finalmente se manifestou. Não é que eu tenha medo da arte, é que eu tenho medo de mim mesmo, medo de confrontar o que está dentro de mim. Aquela confissão era como um eco de um grito perdido, e os murmúrios de compreensão se espalharam pela sala. As expressões de dúvida se transformaram lentamente em admiração. Dudu sentiu que cada palavra que saía daquele garoto plantava uma sementinha de esperança em seu coração. Ele não estava sozinho. Aquela conexão inesperada era um afago na alma, um lembrete de que todos carregam seus próprios gritos. Exatamente! Todos nós temos algo a dizer, Dudu exclamou, seus olhos brilhando. A arte não precisa ser perfeita, ela precisa ser verdadeira, e para ser verdade, deve vir do fundo do nosso coração. Ele apontou para suas obras nas paredes, suas cores piscando com entusiasmo, como se estivessem acompanhando seu discurso. Gradualmente a plateia começou a responder. Um homem bem vestido, que antes parecia um cético, levantou a mão e disse: Eu não entendo a arte como você, mas sinto essa angústia que você fala. E, de fato, isso me faz repensar minha própria vida. A sala ressoou com murmúrios de concordância, enquanto outros se animavam a compartilhar seus próprios sentimentos, suas inseguranças. Carla, com um sorriso radiante, percebeu que a arte de seu filho havia se tornado um espelho, refletindo os medos e as esperanças de todos ali. As lágrimas que escorriam por seu rosto eram de alegria, um testemunho da transformação que se desenrolava diante dela. Dudu estava se mostrando muito mais do que um artista. Ele era um catalisador de mudanças, unindo as emoções daquelas pessoas. Isso é uma revolução, uma mulher gritou, levantando-se entusiasmada. Uma revolução de emoções. Vamos falar mais sobre o que sentimos. Dudu mal podia acreditar no que estava ouvindo. A energia da sala mudava, transformando-se em uma vibração de esperança e camaradagem.
Mas, do fundo de sua alegria crescente, uma sombra de dúvida ainda permanecia. E se todo esse momento fosse efêmero? E se, mais uma vez, a ideia de sua arte fosse desmerecida? Perguntas atravessavam sua mente como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Ele precisava de uma resposta. Precisava saber se aquele momento de conexão era real. Ele olhou ao redor, buscando o apoio dos rostos conhecidos. Eu quero saber de vocês, o que estão sentindo, o que mais querem explorar. Dudu levantou a voz, não só para provocar respostas, mas também para solidificar aquele momento transformador. As pessoas começaram a compartilhar. Palavras de amor, tristeza, coragem e medo se entrelaçaram, formando uma rede de emoções. O que começou como uma simples exposição, agora se tornava um ambiente de autodescoberta, onde a arte e a vida se cruzavam de maneiras inesperadas. Porém, à medida que as conversas se aprofundavam, Dudu se lembrou de sua pergunta inicial. O que viria a seguir? Ele queria entender a visão que tinha sobre sua arte. Precisava de um retorno sincero, que fosse além da admiração. Mas digam-me, após tudo isso, o que vocês realmente veem em minha pintura? Uma onda de respirações profundas ecoou e a sala se preparou para uma revelação. O que Dudu descobriria poderia muito bem significar o futuro de seus sonhos, ou seu colapso definitivo. O murmúrio da sala ganhava força, como um rio que se agita antes de transbordar. Todos aguardavam, inquietos, a resposta que Dudu buscava. Nesse momento, o tempo parecia se arrastar, como se cada segundo fosse uma maré a puxá-lo para o fundo do oceano. Ele se concentrou nas expressões de seu público, observando os rostos que, em sua maioria, agora refletiam um misto de expectativa e vulnerabilidade. Foi então que uma senhora de cabelos grisalhos e olhos cheios de vida se levantou. Eu vejo dor, mas também vejo esperança, uma luta pela própria voz, pela liberdade de ser quem realmente somos. Suas palavras reverberaram na mente de Dudu, como um eco que se repetia. Ela tinha captado exatamente o que ele tentava transmitir, e uma onda de gratidão o invadiu. É isso é o que eu quero mostrar, Dudu exclamou, sentindo as emoções fervilhando dentro de si. Ele precisava de mais feedback, mais respostas. O crítico que havia falado antes levantou a mão novamente, mas dessa vez havia um brilho diferente em seus olhos. Posso ser honesto? Perguntou ele, a voz um pouco hesitante. Para mim, sua arte é como um espelho de um mundo caótico. Ela me confronta, me faz repensar o que é verdadeiro e o que é apenas uma fachada. A sala silenciou e a tensão aumentou, como se todos estivessem prontos para lutar ou amar. Dudu sentiu seu coração palpitar fortemente em seu peito. Aquela era a reação que ele esperava, mas ao mesmo tempo o deixava nervoso. O que se escondia atrás daquela conversa? As emoções à flor da pele eram intensas, e cada um ali tinha suas próprias verdades para enfrentar, sua própria arte interna a descobrir. Um jovem, sentado no fundo, levantou a mão, hesitante. Eu vejo uma necessidade de cura. Suas cores lutam entre si, mas no fim elas se unem em algo belo. É como se cada um de nós estivéssemos buscando nosso lugar nesse mundo confuso. Suas palavras, mais do que uma descrição, soavam como um grito silencioso que ecoava dentro de Dudu. As vozes foram se juntando, formando um coro emocional. As sombras são necessárias, Dudu, alguém gritou. A beleza existe porque a dor também existe, outros ecoaram. E conforme as palavras se acumulavam, ele se lembrou de quando começou a pintar, como sua história e suas experiências o guiaram. Mas em meio ao calor da discussão, uma onda de insegurança se instalou em seu coração. Ele estava conseguindo o que desejava, mas e os seus medos? As suas imperfeições também eram válidas? Sim, mas eu ainda não sou perfeito. Às vezes eu me perco e não sei se minha arte é suficiente, disse ele, tomando coragem para expor sua fragilidade. O público ficou em silêncio e ele percebia que muitos ali sentiam o mesmo. Dudu, a perfeição não é a resposta. O que permanece são os sentimentos que você transmite, respondeu um homem com uma calma devastadora. A arte deve incomodar, provocar, e isso você faz bem demais. Aquilo o tocou profundamente.
Era a validação que tanto procurava. Mas, ao mesmo tempo, o fardo do que vinha a seguir pesava cada vez mais sobre ele. O reconhecimento da sua arte poderia levá-lo a um novo caminho, mas e suas dúvidas? E se a conexão que estava sentindo ali ficasse apenas nas paredes daquela galeria? Olhou para Carla, sua mãe, que enxugava as lágrimas de alegria. O calor do amor dela era reconfortante, mas havia uma pergunta ardendo em seu peito. E se eu falhar? Ele não sabia se poderia suportar o peso dessa pressão. Para sua surpresa, a sala não estava apenas repleta de observadores passivos. Havia uma verdadeira comunidade ali, e eles eram mais do que meros espectadores. Dudu percebeu que a arte os unia, mas agora poderia ser o momento de dar o próximo passo. O que seria isso? Ele precisava descobrir. Então, o que devíamos fazer? A seguir? Ele questionou, a voz mais forte e direta. E com isso, a energia na sala se intensificou novamente, como uma tempestade se formando no horizonte. As ideias começaram a fluir e Dudu sentiu a urgência do momento. A revolução estava apenas começando. O futuro poderia ser uma tela em branco diante dele, mas a verdadeira pergunta que ecoava era: Dudu conseguiria enfrentar a próxima pintura, a mais importante de sua vida? O murmúrio se intensificou, as palavras pairavam no ar como um perfume doce e intenso, invadindo os pulmões de Dudu com a adrenalina que o tornava cada vez mais consciente do que estava acontecendo ao seu redor. Olhando para os rostos que o rodeavam, ele percebeu um tecido intricado de emoções. Havia esperança, dor, mas também um desejo genuíno por mudança. A energia da sala era palpável, quase dolorosa. "Vamos fazer isto juntos!" gritou a senhora dos cabelos grisalhos, levantando os braços como quem convoca os espíritos da criação. "Vamos utilizar essa arte para gerar um movimento, para curar!" A sala respondeu com aplausos e gritos de aprovação, como se um novo mundo já estivesse sendo moldado diante deles. Dudu sentia seu corpo vibrar. Com cada aplauso, seu coração batia mais forte e, ao mesmo tempo, a dúvida crescia como uma sombra na periferia de sua mente. A pressão do momento o envolvia de maneira opressora. Ele sabia que aquela energia simbolizava algo maior, mas e ele? Seria capaz de sustentar isso? "Mas como vamos fazer isso?" ele perguntou, sua voz tremendo. Ele queria soar confiante, mas a vulnerabilidade dançava em suas palavras. O corpo dele se contorceu em um misto de excitamento e medo. "Precisamos nos unir, organizar um evento, uma exposição que não seja apenas sobre suas obras, mas sobre todos nós", sugeriu o homem calmo. "Uma plataforma onde cada um possa expressar suas verdades. A arte é um grito coletivo." Dudu sentiu um lampejo de esperança. Aquela ideia poderia ser algo mais profundo do que ele imaginava. Uma missão, mas a insegurança ainda o assombrava. "E se eu precisar me expor novamente? E se isso não for bom o suficiente?" "Dudu!" Uma voz feminina seguiu adiante, interrompendo-o. Era Carla, sua mãe. Ele viu as lágrimas nos olhos dela, mas a determinação em seu semblante. "Isso é sobre você, mas também é sobre nós. Você não está sozinho. Vamos juntos lutar por essa liberdade." Os olhos de Dudu se encheram de lágrimas. O calor do apoio dela reacendeu uma chama dentro dele, mas também trouxe consigo um novo dilema. Ele precisava tomar uma decisão. Seria este o momento de se revelar completamente? Abrir o coração para essas pessoas que haviam se conectado com sua arte? "Mas e se eu falhar?" A palavra escapou de seus lábios, quase um sussurro. O silêncio que se seguiu era pesado e a sala antes vibrante parecia conter a respiração. "E se você não falhar?" A jovem do fundo respondeu, sua voz firme e doce. "E se essa for a chave para a sua libertação? A arte pode ser um farol, Dudu. Você já é um artista maravilhoso. Agora, deixe que todos vejam o que você realmente é." Dudu fechou os olhos por um momento imaginando aquela possibilidade. Ele tinha sentimentos e experiências tão intensos dentro dele, e se esse fosse o momento de transformar isso tudo em algo que pudesse ajudar outros, poderia ele ser o catalisador da mudança?
com um hálito profundo, abriu os olhos novamente e perguntou: então, o que precisamos fazer para que isso aconteça? A sala, agora cheia de determinação, quase como um coral, começou a formular planos. Ideias surgiam como fogos de artifício, transformando uma incerteza em visceral entusiasmo. Dudu sentiu a adrenalina pulsar, sentindo-se parte de algo maior. Mas à medida que as horas passavam e as ideias eram lançadas no ar, uma pergunta ficava martelando na cabeça dele. Ele realmente estava preparado para abrir o coração e se expor a essa nova possibilidade? E se, nesse processo, ele acabasse revelando segredos que ainda não estava pronto para encarar? O calor da sala era um sinal de que algo significativo poderia estar prestes a acontecer, mas ele sabia que, ao mergulhar nesse novo espaço de vulnerabilidade, teria que encarar também o que sempre tentou esconder. A revolução da sua arte estava apenas começando, mas o que mais estava por vir poderia afetar não só sua carreira, mas toda a sua essência. As horas se arrastaram, mas a energia na sala só crescia. Dudu era um marinheiro à deriva em um mar revolto de emoções. Enquanto as ideias voavam, ele se sentia preso, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O desejo ardente daqueles rostos esperançosos, cheios de paixão, pulsava em ritmo acelerado, mas sua vulnerabilidade grunhia mais alto. Precisamos encontrar um local, um lugar que represente nossa essência. O homem calmo rebuscava entre as ideias, como se procurando a linha que unisse todos ali. Dudu sentiu sua mente girar. Um lugar ajuda a unir as histórias, ele pensou. Mas, na sua memória, um canto específico chamava por ele. O bosque ao lado de onde tinha crescido. Aquele local carregava lembranças, segredos que ele se esforçou para manter enterrados. Recordações doces, mas também de dor. O bosque, ele murmurou, quase que sem perceber. A sala imediatamente silenciou e todos os olhares se voltaram para ele. A sensação de calor subiu à sua cabeça. Um bosque? O que você quer dizer com isso? Carla perguntou, misturando curiosidade e preocupação. A jovem do fundo o encorajou. O que aconteceu lá? Dudu olhou para o chão, sua mente viajando para momentos em que ele corria livre, quando a infância e a inocência ainda eram. Não tinham sido destruídas. A floresta era um abrigo, mas também um cenário de conflitos internos. Foi ali que eu vi algo que nunca conseguia entender. A voz dele tremia. Algo que moldou a minha arte, mas que agora me assombra. Se eu falar sobre isso, talvez eu possa finalmente libertar minha mente. Os olhos de Carla estavam agora mais atentos, e uma preocupação leve se misturava com a esperança que ainda tinha. Dudu, se você sentir que pode compartilhar, estamos aqui, não tem mais como esconder. Um silêncio pesado envolveu a sala. Dudu, sentindo a pressão do momento, levantou os olhos uma vez mais, olhando em volta. Ele viu cada pessoa ali, uma rede de apoio que se formava ao seu redor. Mas a verdade que ele tinha que enfrentar não era apenas sobre suas memórias, mas sobre o que essas memórias ainda poderiam fazer com ele. Talvez a gente faça a exposição no bosque. Ele falou devagar, as palavras saindo como se gritassem dentro dele. Talvez lá mesmo eu possa expor a verdade que carrego. Não apenas minhas artes, mas também a história que me trouxe até aqui. Um murmúrio de aprovação correu pela sala, energizando Dudu como um fio de corrente elétrica. Contudo, ao mesmo tempo, a dúvida reapareceu, erguendo suas garras. E se eu não suportar enfrentar o que está escondido lá? E se essa verdade for mais dolorosa do que eu imagino? As pessoas ao redor pareciam apenas aumentar sua força, mas a batalha dentro dele se intensificava. Enquanto as ideias se entrelaçavam sobre como o evento poderia acontecer, Dudu percebeu que não apenas daria vida à sua arte, mas também se abriria de uma forma que poderia lhe trazer à tona suas maiores fraquezas. A cada passo em direção à exposição, ele se aproximava mais de um precipício pessoal. Ele estava prestes a revelar sua verdade em uma jornada intensa, e sentia no fundo da alma que este se tornaria o ato mais poderoso e aterrador de sua vida. O que estava escondido naquele bosque poderia mudar tudo. E se a dor do passado se tornasse um estigma para sempre? Enquanto esses pensamentos percorriam sua mente, ele fez a pergunta que o atormentava. E, no final, eu não conseguir me recuperar disso? A sala, repleta de vozes entusiasmadas, agora parecia distante.
Dudu estava à beira de um novo caminho. Um caminho repleto de riscos, descobertas e, quem sabe, libertação. O horizonte se expandia diante dele, mas o que viria a seguir poderia ser mais intenso do que ele poderia imaginar. Uma coragem estranha foi atiçada. O desfecho inesperado do que o bosque escondia se tornaria um divisor de águas. Assim, ele respirou fundo, aperfeiçoando sua resoluta determinação. Para responder à sua própria pergunta, Dudu sabia que estava prestes a entrar em um campo minado de emoções e lembranças enterradas. O bosque, silenciado pelas folhas secas sob os pés, pulsava como um ente vivo, cheio de segredos prontos para serem revelados. O dia da exposição se aproximava e entre a ansiedade e a expectativa havia uma certeza. Ele não poderia esconder sua verdade por mais tempo. Na tarde da exposição, ele e Carla caminhavam juntos em direção ao bosque. O ar estava fresco, como se o mundo em volta estivesse esperando por aquele momento. Dudu segurava com firmeza um pequeno caderno onde registrava seus pensamentos. Cada página estava repleta de rabiscos e esboços, um reflexo de sua jornada emocional. "Está tudo bem, meu amor?" Carla perguntou, seu olhar transmitindo amor e compreensão. Dudu assentiu, mal conseguindo expressar palavras, mas sentindo a força do apoio dela. Ao chegarem ao local, uma energia palpável preenchia o ar. Pessoas se reuniam ao redor, todas um reduto de curiosidade e apoio. O bosque, com suas árvores imponentes, parecia acolhê-los, como se compartilhasse a carga de suas ansiedades. Dudu se sentiu pequeno, mas ao mesmo tempo parte de algo grandioso. Enquanto preparavam o espaço para as pinturas, os olhares se cruzavam. Algumas pessoas sussurravam, outras riam, numa mistura de excitação e incerteza. Dudu respirou fundo e lembrou-se das palavras de aprovação que tanto desejava. O momento de se expor finalmente chegara. Era a hora de revelar não apenas sua arte, mas também a essência de sua luta. Quando a cerimônia começou, Dudu se colocou à frente. O silêncio se aprofundou e todas as emoções que estavam presas dentro dele começaram a se agitar como um turbilhão. Ele levantou o olhar e observou os rostos, amigos, vizinhos, estranhos, todos ali por ele. "Olá a todos", começou, a voz um pouco trêmula, mas logo se firmando. "Hoje não venho apenas mostrar minhas obras, venho compartilhar o que significam para mim, o que carregam dentro de cada pincelada." Ele falou sobre suas pinturas, sobre como cada uma delas era uma parte de sua história. Então, com coragem, revelou a verdade que tanto tempo manteve escondida. "O bosque é onde eu aprendi a pintar, mas também é onde escondi meus medos. Eu vi coisas que não conseguia compreender, medos da rejeição, da dor da solidão, coisas que moldaram cada cor nas minhas telas." Vozes de apoio ecoaram e os olhares curiosos se suavizaram. Ele percebeu que muitos compartilhavam da mesma vulnerabilidade. O crítico, que antes o havia menosprezado, agora o olhava com respeito, e Dudu sentiu uma onda de esperança. A arte é um grito, um pedido por conexão, e eu quero que todos aqui entendam que a verdadeira beleza vem da nossa fragilidade, da nossa capacidade de enfrentar dúvidas e medos, continuou, as palavras saindo de seu coração. "E se eu falhar, se eu me expor e não for compreendido, pelo menos eu tive a coragem de tentar." Os sussurros cessaram e Dudu sentiu uma conexão crescente com o público. Ele compartilhou a história que viveu entre aquelas árvores, das criações que nasceram na escuridão, mas que agora se iluminavam sob os olhares de aceitação. A atmosfera se transformou completamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de alguns e sorrisos se espalhavam entre os que entendiam, aqueles que também buscavam o seu lugar no mundo. Um homem da multidão gritou: "Você não está sozinho, garoto. Todos nós temos uma história para contar." Dudu sorriu, visto no espelho do que significava ser parte da humanidade. O bosque agora ressoava com seu grito mais profundo, e ele compreendeu que não importava se sua arte seria aplaudida ou criticada. O que importava era a verdade que ele havia libertado. Ao final de sua fala, um silêncio reverberou. As pessoas começaram a aplaudir, um som crescente que ecoava em seu coração.
Era um aplauso de amor, aceitação e, acima de tudo, um agradecimento por abrir uma porta que muitos temiam. Dudu então olhou para Carla, que tinha os olhos brilhando de orgulho. Ela se aproximou e o abraçou apertado. Você fez isso, meu amor. Você se encontrou e encontrou a si mesmo através da sua arte. Ele percebeu que não era apenas uma exposição, era uma celebração da vida, da vulnerabilidade e da coragem de ser. Dudu não apenas mostrou seus quadros, mas construiu uma ponte, conectando corações e almas. O medo que o assombrava agora era uma lembrança distante. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, Dudu sabia que o bosque, aquele lugar que antes guardava seus segredos, agora seria um símbolo de libertação e criação. Ele olhou para a multidão diante de si, sabendo que a arte continuaria a ser uma voz para aqueles que se sentem perdidos e que agora, de alguma forma, estavam todos juntos. Este era apenas o começo, e com essa certeza, Dudu sentiu uma paz profunda. Ele finalmente estava livre. E você, leitor? Faça valer a sua voz. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de amor e aceitação. Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão incrível. Não espere nem mais um segundo, porque sua contribuição é essencial para que continuemos juntos nesta jornada.